Obrigada, gente. Bom, então vamos iniciar, né, nossa reunião agora no novo aplicativo Zoom. Agora o Ramon aparece o nome de Ramon, não aparece o nome de Adolfo. Foi por água abaixo o pseudônimo, viu, Ramon? Agora ficou original. Pois é. Bom, vamos iniciar. Eu vou pedir para o Carlos fazer a prece. Pode ser, Carlos? Pode ser. Vamos lá, todo mundo coloca no mudo. Só fica um Carlos aí para fazer a prece. Pessoal, vamos elevar o nosso pensamento. Esse momento em que nós iniciamos mais uma tarde de estudos. Estudos estes que a cada dia nós nos tornamos mais aptos, né, a compreender e praticar estes ensinamentos do Evangelho, dos apóstolos. Amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez, reunidos em Teu nome, nesta tarde entre amigos. Sê conosco, Senhor, iluminando-nos nos nossos corações, onde nós nos tornamos receptivos a este plano superior, onde com tantos mentores e com tantos espíritos evoluídos que possam estar conosco, nos ajudando nas compreensões, assimilando esta tarde de estudos que a Lúcia vai trazer para nós. E assim, vamos agradecer imensamente ao Pai por mais essa oportunidade que nos concede estarmos juntos, estarmos com saúde, estarmos estudando, estarmos compreendendo este seu universo tão harmonioso, tão prazeroso de viver quando nós estamos em harmonia, e principalmente agora, por estarmos juntos entre amigos no mesmo ideal, nesta tarde calorosa de estudo. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Damos por aberta a nossa reunião nesta tarde. Que assim seja. Bom, pessoal, então oficialmente boa tarde a todos, né? Teve um pessoal que entrou aí mais pelo final. Então, dando sequência aos nossos estudos prévios, que vão anteceder nosso estudo dos Atos dos Apóstolos, nós estamos estudando aí os apóstolos e os principais discípulos do Mestre, né? Iniciamos com o Judas Tadeu, que o Ramon fez uma explanação maravilhosa, que já está disponível lá no grupo do YouTube fechado, tá? Do Luz e Amor. O Ramon passou o link. Depois, quem não assistiu, assista, que é muito bom. Depois, na semana retrasada, eu fiz uma explanação sobre o Lucas. E agora, hoje, a nossa irmã Lúcia vai falar sobre essa pessoa incrível que é Madalena. Tenho certeza que todos nós vamos nos encantar com ela. Então, sem mais delongas, Lúcia, tá com a palavra. Tá mudo, Lúcia. Bom, Aí. você pode colocar a primeira tela para mim, o Ramon, fazendo favor? A Lucélia está aí. Sim, a Lucélia chegou. Não sei se ela já conseguiu ativar o microfone, mas ela chegou sim. Oi, ai, que bom! Que bom, Lucélia! Cheguei a tempo. Ô, amiga, precisava de você aqui, do seu apoio. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Estou aprendendo a lidar com o aplicativo ainda, mas parece que vai dar certo. Vai sim. Bom, primeiramente, eu quero dizer que foi um estudo assim que eu aprendi muito, porque eu estou maravilhada com esse espírito. E eu já estou chamando ela de Madá, e ela já está me chamando de Lu, então tá tudo certo. E o importante que eu gostaria de dividir com vocês é o seguinte, eu vou trazer aqui várias vertentes. Apesar de estarmos num grupo espírita, eu acho que eu tenho um compromisso com a história, com os fatos históricos também.
Mas o mais importante das vertentes que serão apresentadas é a essência que esse personagem nos traz. Então, assim, eu li vários relatos, alguns até polêmicos, mas eu cheguei à seguinte conclusão: eu não posso julgar e eu também não posso desprezar. Eu não posso falar que a nossa versão, que essa versão que eu estou apresentando para vocês é a verdadeira. Então, assim, eu acho que, para mim, foi um exercício de respeito às opiniões adversas. Então, eu ganhei muito com isso. Porque Maria de Magdala, ela é um exemplo de superação, de transformação, e nós vamos ver, assim, ao longo da história dela, que mais do que tudo, é uma história de redenção e de esperança. Tá certo? Então, vamos lá, Ramon. Então, eu trouxe aqui um breve histórico. Há na Bíblia vários vazios. Madalena aparece, depois ela vai aparecer só lá no Calvário. Então, a história de Madalena, entre esse sagrado e esse profano, entre literatura e teologia, nesses vazios dos narradores dos evangelhos, é que entra aí as histórias dos historiadores, os escritores, textos canônicos, os apócrifos, as obras espíritas. Porque, assim, só para exemplificar a própria história de Jesus, há um período de silêncio muito grande entre a infância e o início da vida adulta. Então, nesses vazios de Madalena é que deu abertura para várias dessas vertentes. Tá bom? Vamos lá, Ramon. Então, o que é importante desse estudo? É perceber que Madalena foi um espírito visionário, um grande espírito que conseguiu ver muito mais do que os discípulos, o que Jesus representava. Porque, assim, nos evangelhos, principalmente nos apócrifos, ela aparece como alguém muito forte. Porque, assim, às vezes ela é colocada até discutindo com Pedro. Ou seja, ela reforça para nós esse papel de um espírito, assim, muito especial. Porque ela percebeu, mesmo presa à matéria, que o Cristo manifestava-se naquele homem. Jesus não era qualquer um, que ele tinha uma missão na Terra. Vamos lá, Ramon. Então, o que acontece? Maria de Magdala, ela aparece de repente no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, de versículo 1 a 3, numa lista dos discípulos de Cristo. Assim, de repente. E o retrato, olha que interessante, ele é esboçado numa única pincelada. Ele fala assim, Maria Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Só isso. E aí, a partir disso, é que eu fui pesquisar. Próximo, Ramon, por favor. E o que eu achei nessas pesquisas? Maria de Magdala, ela era filha de mãe romana, olha que interessante, e de pai grego. Então, por influência desse pai grego, ela foi educada apreciando a beleza da poesia, da música, da dança. Então, assim, muito distante da religião e dos costumes hebreus, que era um povo rude, rústico. Só que, aos 17 anos, ela fica órfã e dona de uma grande fortuna. E ela escolhe viver numa das propriedades que ela herdou dos pais na aldeia, no vilarejo de Magdala. E, assim, esse filha de Romana deixa muito claro para nós por que ela não era submetida às sanções dos judeus. Por exemplo, ela podia caminhar desacompanhada, ela poderia receber visitas, porque ela era uma cidadã romana, esse direito que lhe foi passado pela mãe
ser romana. Então, é muito relevante esse detalhe na história dela. Por que ela estava à frente do tempo dela? Porque ela recebeu uma outra educação. Você passa o próximo para mim, Ramon, por favor? E aí, as versões populares sobre quem teria sido essa mulher são muitas. Ela foi pecadora, prostituta, impura ou foi santa? Então, continua um mistério. Há quem acredite que ela... Olha as versões, né? Que ela tenha sido uma mulher que decidiu fugir com um soldado romano. Depois de um tempo, esse soldado a abandonou e ela, profundamente ferida pelos seus sentimentos, ela passa a usar a sedução, porque ela era muito bela, para maltratar os homens. E aí, depois disso, ela encontra com Cristo e ela passa a ser seguidora. E há também uma versão de que ela tenha sido uma aristocrata, herdeira de um castelo na região de Magdala, e ela vivia uma vida de luxúria, com grandes festas que acontecia naquele palacete, acúmulos de joias, escravos, e pela imensa beleza dela, ela era muito assediada pelos romanos e até pelos judeus. Passa o próximo, Ramon. E aí o Divaldo, e eu vou trazer aqui, eu tenho que trazer o Divaldo para nós. Ele nos fala no livro Sexo e Consciência que ele diz que, baseado em espíritos nobres, com quem manteve contato, que realmente ela foi uma mulher envolvida inicialmente com a prostituição. Quem nos traz isso é o Divaldo. E ele nos relata ainda que, aí abre aspas, dizia-se que aquela mulher era de 7 demônios. Numa interpretação moderna, poderíamos dizer que ela apresentava severos transtornos de comportamento, que eram acentuados pela influência negativa de entidades espirituais perversas. Em outras palavras, ela era, ao mesmo tempo, portadora de transtorno psiquiátrico e de obsessão espiritual. Passa para mim, Ramon? E aí, por que eu trouxe o Divaldo para nós? Porque Joana de Cusa é uma das encarnações de Joana de Ângeles, que é guia espiritual de Divaldo. Então, assim, eu estou trazendo aqui para vocês, porque esse fato é interessante, porque nós precisamos destacar que a mentora do Divaldo, ela conheceu a Madalena na intimidade. Ela exerceu a caridade ao seu lado, ela caminhou nos instantes que estiveram com Jesus. Provavelmente, a Joana de Ângeles, eu fiquei pensando, não sei se eu estou errada, por favor, me perdoe se eu tiver... Fiquei pensando o seguinte, Joana apresentou ao médium, ao Divaldo, informações detalhadas a respeito da vida e da personalidade de Magdala. Só que nós não podemos esquecer que a Joana de Cusa, talvez ela tenha uma visão de Maria de Madalena como uma mulher diferente do judaísmo palestino. Porque, como eu disse, a mãe dela era romana, o pai era grego, ela foi educada em um contexto, mas muito diferente, com valores muito diferentes. Porque a Madalena, ela era uma mulher livre, ela não tinha marido, ela recebeu outro tipo de educação, ela saía às ruas sozinha, ou de liteira, ela não dependia de ninguém. É provável até que ela dava festas na casa dela, nesse palacete, e talvez até que ela tivesse realmente convidados masculinos nessas festas. E aí ela entrou no imaginário popular como uma mulher devassa. E talvez Joana de Cusa também, eu estou dizendo talvez, a veja como uma mulher que não seguia um padrão do judaísmo palestino. Tá bom? Então vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, me interrompa. Você passa para mim, Ramon? Mas o Divaldo ressalta o seguinte, que o fato dela estar envolvida com a luxúria,
Aí, olha que beleza. Isso em nada a desmerece. Pelo contrário, é um ângulo da sua biografia que a exalta. Devido ao fato, assim, ó, que ela superou com méritos essa difícil conjuntura. E aí ele diz: eu a considero uma das figuras mais dignas do Evangelho, além de ser aquela que realizou a maior revolução moral de que nos dão notícias as páginas do texto bíblico. Você passa para mim, Ramon? Aí ele continua: para aquele que nunca experimentou a queda, que não se permitiu hábitos viciosos, é mais fácil manter-se numa posição de saúde moral. Ela, no entanto, havia sorvido a taça da amargura até a última gota, necessitando de uma coragem titânica para sair do fosso em que se encontrava. Passa para mim, Ramon? E ele termina dizendo assim: portanto, a sua foi uma trajetória de desenvolvimento espiritual muito mais áspera e mais meritória, pois ela transformou em jardins o pântano da existência em que foi atirada por circunstâncias diversas. O seu esforço foi tão notável que ela mereceu a própria presença de Jesus no instante de sua desencarnação. Ramon? E aí, a gente vai encontrar também, falando dela, no livro Caminho, Verdade e Vida. Então, Emmanuel nos traz para nós o seguinte: dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto. Mais tarde, não faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no calvário redentor de sua existência angustiosa. Então, o que Emmanuel nos traz aqui? Inclusive, o Arthur Valadares falou disso para a gente na última live que ele fez. Ele fala assim: se a gente juntar os grandes vultos do cristianismo, ninguém para a Madalena em termos de mudança íntima que ela precisou fazer. Mudança de conduta, em termos de transformação moral, raros vultos podem competir com Madalena. Então, quando ele diz assim, o Emmanuel nos fala, fez tanta violência contra si mesmo, num primeiro momento fala, poxa, mas ela fez violência contra si mesmo. Essa violência que ela faz contra si mesmo é no sentido seguinte, para desapegar de antigos hábitos, para se renovar, para ser uma nova criatura. Ninguém fez tanta força como esta mulher. Ninguém precisou dizer tantos nãos ao seu antigo proceder, como Madalena fez. A mudança de postura da gente implica nisso. Não no sentido de nos martirizarmos, mas na mudança efetiva. Da gente falar, não, eu quero mudar, eu não quero ficar repetindo os velhos hábitos. E isso pede de nossa parte resistir às tentações, resistir aos vícios. E às vezes isso não é muito simples. É o bom combate, é uma luta diária que a gente tem para vencer as tendências. E além de tudo isso, desse espírito que tinha esses vícios, a gente não pode esquecer que ela era acompanhada por espíritos que se vincularam a ela.
já que ela levava uma vida mais mergulhada na matéria, com os financeiros abundantes, com prestígio, com ascendência social, ela tinha muitos admiradores, pensamentos, vibrações que chegavam até ela pela beleza, pela riqueza, e isso criava um campo propício para a permanência de espíritos nessa faixa vibratória. Então, quando ele diz assim, isso tudo fazia com que ela ficasse morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Ou seja, é um espírito, ela vivia mergulhada só na matéria, para os sentidos carnais. Então, essa pessoa que vive mergulhada na matéria, somente prestando atenção nos sentidos carnais, somente atendendo aos apelos carnais, ela está morta para o espírito em sua grandeza. Então, e inclusive tem um outro texto que Emmanuel nos diz que os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre, né? Você passa para mim, Ramon? Então, no meio espírita, ela, por muitos, ainda continua sendo vista como uma ex-prostituta. Inclusive, no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, ela nos é apresentada como prostituta. Só que acontece o seguinte, a proposta desse livro, se a gente for ler no prefácio, é apresentar-nos o que o autor chamou de folclore do céu, e não fatos pretensamente históricos. Então, nós não podemos esquecer que o espiritismo é uma fé raciocinada. Eu vou estar trazendo aqui opiniões, vertentes, fatos históricos, obras dos nossos irmãos espíritas, e cada um vai tirar a sua conclusão. Tá certo? Vamos lá, Ramon? Porque, assim, não há fundamento bíblico para considerá-la como prostituta. Não há. Na Bíblia, em nenhum momento fala que ela é prostituta. Inclusive, esse fato, historicamente, agora eu estou falando, ele é narrado por Camilo Simon, que ele permaneceu em Israel por 3 meses, ele pesquisou lá na cidade de Magdala, ele foi às bibliotecas de Jerusalém e ele escreveu esse livro, A Filha de Magdala. Então, ele é dele esta frase: não há qualquer fundamento bíblico para considerá-la como prostituta. Tá bom? Vamos lá, Ramon? E aí, esse autor, ele fala que até hoje, por muitos ela é vista como prostituta, porque em 591 depois de Cristo, o Papa Gregório Magno a definiu assim num sermão na Basílica de São Clemente, em Roma. Segundo os historiadores, não só o Camilo Simon, essa decisão foi tomada para estigmatizá-la e, com isso, frear o avanço das mulheres na Igreja Católica no fim do século VI. Porque nos vilarejos, nas cidades pequenininhas, as mulheres estavam subindo ao púlpito para pregar o cristianismo. E começou a crescer. Inclusive, Madalena também, ela era muito admirada. E o Papa viu isso como uma ameaça. Então, aí, continuando, ele fala no sermão dele: aquela a quem o evangelista Lucas chama de mulher pecadora é a Maria da qual são expulsos 7 demônios. E o que significam esses 7 demônios, se não todos os vícios? E esses vícios eram os 7 pecados capitais. Então, ela tinha todos. Para mim, assim, eu entendo aqui que demônio, nessa frase de Lucas, é puramente metafórico. Para mim, ela era uma mulher perturbada por obsessores. Esses demônios eram obsessores. E Jesus a livra desses obsessores. Então, assim, o Gregório, dessa maneira, ele tenta associar Madalena a uma mulher cujo estatuto social não era digno. Isso está escrito na descoberta de Jesus histórico. Então, assim, ele julgava que as mulheres
prostitutas eram indignas. Então, ele lança isso para o catolicismo e desqualifica Madalena. Vamos lá, Ramon? E aí a gente encontra nesse livro também que a expressão mulher pecadora, embora pudesse se referir a pecados sexuais, na época de Jesus não se limitava a isso. Uma mulher sem filhos, uma mulher doente ou abandonada pelo marido, ela era considerada pecadora, ela era considerada impura diante das leis de purificação do judaísmo antigo. Então, e também, como, vou voltar a falar, como ela era filha de mãe romana e pai grego, no judaísmo antigo, aquela mulher que não segue os preceitos judaicos, ela também é considerada pecadora. Então, assim, talvez, se a gente considerar que Lucas fale de Madalena, que expulsou 7 demônios, pode ser uma pista para isso daí. Ela era considerada, dentro dos preceitos romanos, ela não seguia os costumes judaicos, tá bom? Vamos lá, Ramon? Então, assim, aqui eu não quero levantar nenhuma bandeira de feminismo, de nada, não é esse o objetivo do estudo. Mas, naquela época, eles tentaram calar essa mulher, porque ela era distante da religião, dos costumes dos hebreus, e numa época que o patriarcal, o machismo tradicional, ele imperava. Se era certo, se era errado, não compete a nós aqui julgar. Era o que era. Eu estou trazendo para vocês o que era vigente naquela época. Então, ela vivia numa sociedade patriarcal, controlada diretamente pelo Império Romano, e a doutrina judaica considerava as mulheres como impuras, como inferiores, se equiparavam aos móveis e aos animais. Então, assim, qual que era o papel da mulher na sociedade judaica? Era de procriar, e se ela não fosse fértil, ela era abandonada pelo marido. E outro detalhe muito interessante que nos traz esses livros. A mulher, o testemunho dela não servia num juízo. Então, assim, a palavra dela não tinha valor nenhum. Vamos lá, Ramon? Então, assim, só para resumir, são poucas as referências à presença da mulher nos tempos de Jesus. Quando a gente ouve falar assim, a samaritana, a mulher que encostou nas vestes dele, a mulher adúltera. Então, assim, quase não se nomeia essas mulheres. Então, assim, algumas sequer têm o próprio nome citado, porque mulher era considerada inferior naquela época. Era uma sociedade machista, patriarcal, e tinha um grande destaque para os feitos masculinos nessa época. A mulher era relegada a um plano inferior. Então, as poucas passagens onde a mulher aparece, em que sejam identificadas, ela se dá quando se dá um encontro com Jesus. Você continua para mim, Ramon? Então, olha que coisa... Assim, hoje a gente acha... São costumes, entendeu? O que é costume aqui no Brasil, talvez se a gente for numa tribo lá da Guiné, eles vão achar absurdo. Então, a gente tem que lembrar que não estamos levantando bandeira aqui. Era o da época. Então, nas sinagogas, as mulheres tinham um lugar separado dos homens. Nos tempos de Jesus, os homens achavam que, assim como Eva, as mulheres eram vistas como um símbolo de sedução. E os homens precisavam ter cuidado para não cair nas suas armadilhas. Inclusive, de acordo com o Talmud, a oração diária dos homens, naquela época, incluía a expressão: obrigado, Deus, porque não me criaste pagão, escravo ou mulher. Então, assim, dá para a gente entender
em que contexto que esta mulher... Oi, Lucélia. Ô, Lúcia, Oi. confirmando o que você está comentando, hoje em dia ainda a nossa cultura ela luta contra esse preconceito, né, que se tem contra a mulher, que é uma herança judaica. É uma herança que ficou do judaísmo. Inclusive, o apóstolo Paulo, numa das cartas dele, ele aconselha que as mulheres cobrissem a cabeça nas reuniões, não abrissem a boca, e se elas quisessem perguntar qualquer coisa, perguntassem ao marido. Então, realmente, a condição da mulher, naquela época, era totalmente de submissão e obediência. Total. Não é? É muito claro isso. E é uma herança que nós, até hoje, estamos tentando modificar. Não é? Então, o que você está falando é muito sério. Eles realmente não dariam nenhum privilégio a Maria Madalena. Exatamente, amiga. E para você ver como foi bonita, como foi o bom combate desse espírito que nasceu no corpo de uma mulher, né? Então, acho que isso ainda torna maior ainda. Passa para mim, Ramon. Então, mas afinal, quem que foi essa mulher? Essa é a pergunta. Por que ela não aparece como filha? Por que ela não aparece como esposa ou como irmã de nenhum homem? E aí, aqui, assim, ó, é uma historiadora que fala isso e eu achei muito interessante. Para a Igreja Católica e até para o cristianismo, era muito mais importante ter uma mulher como Maria, mãe de Jesus. Por quê? Assim, elevaram-se a imagem de Maria, uma mulher assexuada que gerou sendo virgem. Nós já vimos numa outra reunião do NEP que não foi assim que aconteceu, mas assim, a Igreja Católica coloca, não, essa mulher era assexuada, ela gerou sendo virgem. Então, esse modelo de Maria era um modelo perfeito e completamente inatingível para a maioria das mulheres. Porque é o seguinte, quem naquela época, qual mulher que ia ser santa, mãe, pura e virgem? Então, o que a Igreja Católica tenta? Olha, ninguém vai conseguir. Entendeu? Ninguém, nenhuma mulher. Então, olha a luta de Madalena nesse... Maria era um exemplo perfeito. Passa para mim, Ramon. Então, assim, o modelo de Madalena, quando Madalena surge e briga com Pedro e segue o mestre Jesus, e ela é uma das discípulas preferidas dele, porque ela compreendia perfeitamente o que ele estava falando, quando a Igreja Católica se ergue, assim, vamos dizer assim, pseudona do cristianismo, o modelo de Maria Madalena não servia. Porque ela era uma mulher livre, ela não pertencia a ninguém. Ela era muito bela, ela saía às ruas desacompanhada, ela não era pobre e ela não era humilde, porque ela vivia no meio do luxo, da riqueza. Então, é que os evangelistas não falam, Madalena, não citam ela como filha, como irmã, enquanto todas as mulheres daquela época tinham uma certa pertença. Entendeu? Inclusive, tem uns textos que descrevem uma controvérsia provocada por Pedro, e aqui, mais uma vez, eu vou... não vou proteger Pedro, eu vou explicar. É o jeito que ele foi criado. Pedro pede que exclua Madalena do grupo, ele pede para Jesus, considerando que as mulheres não são dignas de vida. Isso está no Evangelho de Tomé. Então, desde o Velho Testamento. Então, agora vem assim, a cereja do bolo do mestre. O que o mestre vem trazer?
ele vem ensinar que a humanidade precisava, olha, preste atenção, gente, isso aqui é lindo isso daqui. O Jesus veio ensinar que a humanidade precisava superar a desigualdade entre o feminino e o masculino. Este era um dos fundamentos da sua doutrina. Porque, afinal, o espírito é único. E essa divisão é apenas biológica. Então, o mestre, ele era amigo das mulheres, ele vem trazer isso. Pessoal, peraí, não tem diferença não. Pedro, eu não vou expulsar essa mulher do nosso grupo. Ele já sabia disso, que era apenas uma divisão biológica. Passa para mim, Ramon. Então, o que a igreja nos traz? Essa nebulosidade sobre Maria Madalena, de não falar ela como irmã, como filha, como nada, foi proposital na Bíblia. Foi proposital. Não sabemos se quem retirou, mas sabemos que foi proposital, porque ela era um modelo que não se encaixava no que a Igreja Católica, nos que os concílios foram feitos, achava que era importante, ela não se encaixava. Então, veja bem, mesmo quando ela vai no túmulo, não foi suficiente o testemunho dela. Foi necessário outras mulheres voltarem, que Pedro fosse lá, visse e voltasse para contar o que vira. Então, assim, para a Igreja Católica, que detém ou detinha o monopólio do cristianismo, não interessava enaltecer essa mulher há milênios à frente da época dela. Tá certo? Vamos lá, Ramon? E aí, vamos agora para a história. Magdala tá aqui nesse mapinha que vocês podem ver, que era assim, era uma região muito importante. Hoje, nesse sítio arqueológico, já se sabe que era uma localidade rica. Então, se analisar os vestígios de Magdala, que fica atualmente em Israel, essa pesquisadora, a Jennifer Ristine, ela descobriu umas novas informações históricas que possibilitam traçar a personalidade social de Madalena. Passa para mim, Ramon. Então, ela cruza referências bíblicas e registros históricos. Chorando. Essa região de... Por que você está chorando? Perdão. Essa região de Magdala é importante e bem desenvolvido ponto para pescadores. Então, ali tinha um porto onde se comercializava os peixes que os pescadores traziam do seu trabalho. Tinha sinagoga, tinha objetos caros. Então, assim, tinha até uma sinagoga. Os achados arqueológicos dessa cidade, hoje esse sítio, sugerem que tratava-se de uma localidade rica. Então, quando a gente integra este contexto com as referências bíblicas, podemos deduzir, sim, essa pesquisadora nos fala, que Maria Madalena era uma mulher rica de um povoado economicamente bem situado. Passa para mim, Ramon. E aí, aqui agora, eu vou entrar num relato do livro do Divaldo, que eu achei, assim, muito bonito a história dela. Quem conhecer, assim, profundamente, me desculpa, mas eu achei interessante trazer para a gente, porque é muito, muito lindo a história dela. Então, Madalena, ela morava numa mansão que era um verdadeiro palacete, que ficava numa região mais afastada da cidade. Ela possuía tudo aquilo que o dinheiro podia comprar. A mansão, escravas, joias, ela dava muitas festas, ela tinha quase tudo. Menos a paz de espírito. Parecia que o seu coração estava envolto num luto cruel. Ela vivia triste e quase sempre ela mandava fechar as janelas, com cortinas pesadas, entrava numa espécie de êxtase, os olhos abertos, dominada por tremores e suores. E aí, nesses momentos, a mansão mergulhava em silêncio, as escravas caminhavam até descalças para não desagradar sua ama, que mergulhava num abismo de amargura. Ela vivia totalmente dominada pelo desequilíbrio físico e espiritual. Passa para mim, Ramon.
E aí, numa determinada ocasião, tarde da noite, batem à porta desse palacete. A serva, ao atender, se depara com um homem maltrapilho que queria falar com Maria de Magdala. E aí a serva pergunta: mas isso são horas? Não é hora de mendigos baterem à porta para solicitar ajuda. E a voz estranha daquele homem retrucou: eu desejo falar com a senhora. Passa para mim, Ramon. E sem esperar resposta da serva, ele vai adentrando, ele empurra a porta e vai adentrando, até que ele se depara com Madalena, naquele torpor dela, naquela melancolia. Aí ele fala: senhora, venha, Jesus está aqui próximo, ele se encontra em Cafarnaum. Aí ela balança a cabeça, pesada, dolorida. Aí o seu transe de amargura, de perturbação era muito profundo. E os olhos semicerrados, ela não estava vendo nada direito. Ela lentamente ela vai saindo daquele torpor. Passa para mim, Ramon. E aí, Madalena, quando ela consegue se situar, ela pergunta: mas quem é você? O que você quer de mim? E aí ele fala, senhora, não se recorda de mim? Uma certa feita, a senhora vinha pela estrada em soliteira e eu me atirei a seus pés, interrompi o seu trajeto e lhe disse: tende piedade de mim, eu tenho lepra. E eu ouvi dizer que o profeta de Nazaré se encontra pelos nossos caminhos. Dizem que ele limpa as feridas morais e cicatriza aquelas que estão purulentas no corpo. Mas eu sou leproso, pobre e solitário. Eu não tenho recursos para alcançá-la. E a senhora gentilmente me deu uma moeda e me disse: passa para mim, Ramon. E aí Madalena diz para esse maltrapilho: vai, falou para ele quando ela dá a moeda. Vai, e quando encontrar, se tiver gratidão dentro do peito, volta para me dizer, a fim de que esse profeta também me cure. Se espera que ele, olha que lindo isso, gente. Se espera que ele te lave a lepra do corpo, traze-me esse peregrino para que ele me lave a lepra do coração. Gente, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso. Passa para mim. E aí, na sequência, ela sorri com amargura, ela escuta aquilo e ela responde com uma certa melancolia. Ela fala assim: ah, mas a Galileia está tão cheia de profetas, como eu posso acreditar nele? É apenas mais um. E aí esse andarilho fala: mas ele é diferente, senhora. Ele veio para redimir o mundo. Ele ama, Jesus ama os pecadores. Eu vi mulheres equivocadas ao seu lado. Eu vi pessoas aturdidas aos seus pés. Eu testemunhei seres vulgares, conhecidos por todos, desfrutarem da sua atenção. E ele até estava com eles. Eu também o vi comendo com a mão, sem lavá-las, em um grupo daqueles que são os rejeitados pela sociedade. Porque era um costume, né? Você era dividido pelas castas e você não comia com pessoas de um nível inferior. Você lavava as mãos. E ele não. Ele comia com eles sem lavar as mãos. Passa para mim, Ramon. E tanto ele faz esse andarilho que ele a convence a ir até a casa de Simão. E lá chegando, ela vê a porta entreaberta. E aí ela entra, ela empurra a porta, o andarilho fala: entra. E ela empurra e entra. E ela vê, sentado de costas, ela vê Jesus. E ela, tomada por uma imensa emoção, ela se atira aos pés dele e diz uma palavra em hebraico. Ela fala Raboni, que é mestrinho querido, né? É uma palavra carinhosa, uma maneira carinhosa de você chamar o mestre. E ele se vira e fala assim: Maria. Aí ela fala: Senhor, mas tu me conheces? E aí ele responde: Maria, eu sou bom pastor. Eu conheço minhas ovelhas todas, uma a uma. Passa para mim, Ramon? E aí ela fala: se você me conhece, você sabe que eu sou uma desgraçada. Eu trago a alma vestida de trevas e o coração amargurado. E aí ele responde: não diga que tu és uma pessoa condenada ao sofrimento e à dor, porque para o coração do meu Pai, todas as criaturas merecem amor. E aí ela fala: o que eu deverei fazer então, Senhor?
Passa para mim, Ramon. E aí o mestre, na sua imensa sabedoria, ele fala: ame, sem exigir o retorno desse amor. E aí ele coloca para ela o júbilo do sacrifício, ou seja, o sacro ofício, não do sofrimento. E aí ele fala para ela: na sua condição de mulher, você já pensou o que seria desse mundo sem o silêncio e o sacrifício das mães? E aí ele começa a falar para ela do verdadeiro amor, dando o exemplo das mães. Então, gente, sacrifício, esse sacro ofício, é quando uma mãe, ela fica a noite toda ao lado de um filho com febre, ao lado de um filho que está enfermo, e tenta tirar essa mãe de lá. Ela não sai. Ninguém pode tirar essa mãe de lá. É sacrifício? É um sacrifício. Ela perde noite de sono, às vezes ela passa frio, mas ela faz por amor. E quando chega alguém lá e fala assim, vamos deitar, tá frio, a noite já tá avançada, a senhora tá sofrendo, vamos pro quarto. Aí ela fala, eu sofrendo? Imagina, eu agradeço a Deus porque eu posso ficar do lado do meu filho. Então, Jesus fala, passa para mim, Ramon. Então, Jesus fala para ela desse amor. E aí ela responde, desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe, porque Maria de Magdala, ela era estéril. E aí Jesus, mais uma vez, fala, e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da carne? Ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Passa para mim, Ramon? E aí ele diz, quando te digo que ames os teus filhos, eu não me refiro aos filhos da tua própria carne. Lembra-te dos pequeninos que foram abandonados e necessitam de carinho, que têm sede de ternura. Esses é que serão os teus filhos. Torna-te mãe de todos eles. Amar o filho da própria carne é um dever imposto pela vida. Mas amar aquele que é de outra carne é uma oferta do amor de Deus. Olha que coisa linda. Passa para mim, Ramon. E aí ela diz, Senhor, doravante eu renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs em sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e com os leprosos. Passa para mim, Ramon? E aí eu fiquei pensando, aí é uma coisa minha. Eu até falei isso com o Ramon. Por que não há relatos do episódio da expulsão dos 7 demônios? Jesus colocou... Eu fiquei pensando isso enquanto eu estava pesquisando. Então, provavelmente, algumas fontes que eu achei falam o seguinte, porque Lucas não sabia exatamente o que tinha acontecido, porque ele não conheceu Jesus. Ele não foi uma testemunha. Ele apenas ouviu falar sobre isso na fase de transmissão oral. Passa para mim, Ramon? E na cultura judaica, eu já falei isso anteriormente, demônios, quando fala demônios, quando Lucas coloca a palavra demônios no texto bíblico, não é relacionada à tentação, como acontece na tradição cristã, que a gente associa demônio à figura do diabo. Mas sim, demônios pode ser considerado uma doença, como especialmente se for inexplicável e incurável. Como a gente sabia que ela era acompanhada de obsessores, que ela tinha talvez até transtorno psiquiátrico, como o Divaldo nos traz. Então, assim, e aí eu conversando com o Ramon, e essas palavras são do Ramon. O Ramon me falou assim, a simples presença magnética e moral de Jesus foi suficiente para curar, excluindo rituais ou imposição das mãos. Só a emissão da vontade dele
fora todo o exército espiritual que eu acompanhava, que eu atendia naquilo que ele ordenasse. Era uma autoridade repleta de amor. Então, é o seguinte, a partir dessa expulsão, o que acontece com Madalena? A catarse, ela faz a virada, esse espírito, os demônios naquele momento, pela presença magnética e moral do Cristo, e principalmente pela decisão dela, de Madalena, de abandonar aquela vida fútil, e a fé que ela depositou nas palavras de Jesus. Os demônios automaticamente, os espíritos obsessores, são afastados. Ali não havia mais lugar para eles, porque não havia campo propício para a permanência deles. Então, a partir dali, ela liberta-se finalmente e ela passa a ser a sua seguidora. Vamos lá, Ramon? E aí, no cristianismo primitivo, o Lucas nos traz o seguinte, e depois disso, ela fala que vai largar tudo, Jesus andava pelas cidades, pelas aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, mas também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Vamos lá, Ramon? Então é o seguinte, os evangelhos afirmam... Ramon, mudou. Os evangelhos afirmam que muitas mulheres seguiam Jesus em suas andanças pela Galileia e o auxiliavam com seus recursos financeiros para comprar mantimentos, calçados, tudo que é necessário, e também para ajudar os necessitados. E por conta disso, muitos pais e maridos consideravam que Jesus as havia enfeitiçado. E eles tinham uma enorme indignação e ódio contra Jesus. Vamos lá, Ramon? E por quê? Lúcia, Oi? só te interromper um minutinho. Aquela seguidora de Jesus que cita ali, Susana, é aquela que ia ser apedrejada. Porque às vezes as Eu não pessoas sabia. confundem. Eles confundem achando que Maria, a Madalena, é a mesma que ia ser apedrejada, né? Que Jesus pede para atirar a primeira pedra. E são duas diferentes. Então, a Susana que é aquela que ia ser apedrejada. Então, são pessoas Olha, muito distintas. obrigada. Imagina. Muito obrigada. E aí, então é o seguinte, não fazia sentido nessa época, mulher tinha um ódio, nutria vamos dizer uma palavra de hoje, né? Tinha ranço de Jesus, porque não fazia sentido naquela época equiparadas animais seguirem um rabi, um homem. Não tinha lógica naquele contexto judaico. Salvo se essas mulheres fossem livres. E para serem livres, elas tinham que ter posses. Elas não dependerem de homem nenhum. Elas não tinham que prestar contas para homens nenhum. Então, olha que interessante. As mulheres, assim começa uma longa história de patrocínio das mulheres, que é o cristianismo a se espalhar de forma relativamente rápida por todo o mundo mediterrâneo. Inclusive Paulo, né? Ele teve várias pessoas que o patrocinaram. Muda para mim, Ramon, fazendo favor. E aí, Madalena, o que ela faz seguindo Jesus? Ela ajudava na preparação dos alimentos, ela dialogava com as crianças, ela fazia aquele atendimento fraterno aos loucos, obsidiados, as meretrizes que vinham procurar Jesus, e ela atendia a todos com ternura, mas no íntimo dela, o diálogo nos relata que ela tinha assim, um pavor em relação aos leprosos. E aí, o que acontece? Aí Madalena some da Bíblia, aí é um vazio. Quando que nós vamos ver falar de Madalena novamente? Passa para mim,
Ramon? Só lá no Calvário e na crucificação. Então, quando ele vai para o Calvário para ser crucificado, aos pés da cruz, Madalena estava lá também. Ela esteve presente na crucificação, no funeral, juntamente com Maria de Nazaré e outras mulheres. E quando Jesus para de respirar, ele não tinha um sepulcro, não tinha onde colocar o corpo daquele homem. E ele é enterrado no sepulcro da propriedade de José de Arimateia, que se oferece. E aqui, só para constar, um adendo aqui. Madalena ficou lá, as outras mulheres. Judas traiu Jesus. Pedro, nesse episódio, nesse Calvário, ele nega o Cristo por 3 vezes. E os outros apóstolos, eles somem, eles se escondem, com exceção de João Evangelista, porque todos ficaram com muito medo do que aconteceria com eles. Vamos lá, Ramon? Ramon, pode continuar? Claro, Lúcia, deu certo aí? Apareceu? Não, pode continuar? Não, é porque o Antônio Carlos colocou que vencemos os 40 minutos. Pode continuar? Ah, não, o Tonho tá falando é porque o Zoom agora a gente já tinha testado antes, né? Mas se fosse do jeito velho, teria caído. O Tonho tá comemorando. Tá. Pode mandar Então, abraço. vamos lá. Vamos ver se dá tempo de terminar. Não sei, vamos lá. Tá. E quem é que acompanha esse translado do corpo de Jesus até o sepulcro de José de Arimateia e sabia o endereço desse sepulcro? Madalena. Madalena e outras mulheres acompanham. E aí, olha que interessante. E aqui eu vou trazer para vocês um costume que havia na época. Diz a tradição que Jesus morreu e foi sepultado sexta-feira à tardezinha. Foi o tempo de enterrar e todos tiveram que se afastar e retornar-se para sua casa para o recolhimento do sabate, que é o dia sagrado judaico. Todo mundo se recolhe. Então, após o pôr do sol, terminou o dia de sexta-feira, fica das 18 horas de sexta até as 18 horas do sábado, você se recolhe. Então, quando chegou sábado, 18 horas, segundo o costume bíblico, Madalena, Maria e outras mulheres saem para comprar perfumes, porque era um costume embalsamar o corpo com perfumes, com mirra. Só que era o seguinte, como abriu o comércio sábado à noite, elas não poderiam ir lá no sepulcro à noite. Então, ela permanece, porque não podia quebrar. No dia seguinte, muito de manhãzinha, os livros relatam que 5 horas da manhã, ainda estava assim, meio escuro, e elas vão ao sepulcro no túmulo de Jesus. Passa para mim, Ramon. E aí, no domingo, ela indo ao túmulo de Jesus, junto com Joana de Cusa, Maria, a Maria, mãe de Marcos e outras mulheres, ela encontra o sepulcro de Jesus removido. Os lençóis dobrados, que tinham envolto o corpo de Jesus, e ela pensou, meu Deus, roubaram o corpo do meu mestre. Enquanto as outras mulheres, apavoradas, retornam para Jerusalém para avisar Pedro e os outros discípulos que tinham roubado o corpo, ela senta desolada no jardim e começa a chorar. Passa para mim, Ramon? E aí, nesse momento que ela começa a chorar, pode passar mais uma. Ela olha dentro do túmulo, ela debruça para dentro do túmulo, olha lá para dentro e ela vê anjos vestidos de branco. Esse branco, porque eles eram luminosos, né? A luminosidade daqueles seres, sentados, à cabeceira do mestre, onde estaria o corpo do mestre, e outro aos seus pés. E aí um dos anjos pergunta para ela, mulher, por que choras? E aí ela responde, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dito isso, ela olha para trás, ela vê um vulto, ela olha para trás e ela vê de pé. Mas assim, ela vê uma pessoa de pé, mas ela não
o reconhece. Ela não o reconhece. Passa para mim, Ramon. E aí, esse vulto que ela vê fala, mulher, por que choras? Quem procuras? E ela pensando que era encarregada daquele horto, daquele onde tinha ali as sepulturas, ela diz para ele, Senhor, ela achando que era o jardineiro, Senhor, foi tu que o tiraste? Dize-me onde o puseste. E Jesus, com toda doçura, a chama pelo nome. Fala, Maria. E aí, a hora que ele fala Maria, ela reconhece e diz, Raboni, meu mestre. E ela reconhece ele plenamente. Um Jesus iluminado, sem o sofrimento do Calvário, um Jesus pleno, absoluto, cheio de luz, mas materializado na frente dela. Passa para mim, Ramon? E aí, por que ela não reconhece? Por que ela confunde? Então, como ela confunde o Cristo com o jardineiro. E esse tipo de cegueira, ele é muito típico de algumas aparições de Jesus. Tem no caminho de Emaús, citado isso também. Embora fosse o mesmo Jesus de Nazaré, o Cristo glorioso, ele transcende as coordenadas humanas, históricas e físicas. Então, para poder reconhecer, é necessário um canal de conhecimento transcendente. É o canal da fé. Você vai enxergar com os olhos do coração. É por isso que quando ela ouve o chamado, ela ouve o diálogo pessoal, ela sente aquilo na alma, no espírito dela. E aí ela o reconhece, chamando em aramaico de Raboni, o meu mestre. E aqui eu queria trazer para vocês o seguinte, para muitos cristãos, ainda consideram a ressurreição como se fosse aquele mesmo corpo de Jesus que morreu, que é aquele mesmo corpo que reaparece. Então, assim, nós não sabemos ainda, é um assunto assim, matéria e energia. Então, assim, eu penso que o corpo físico de Jesus deva ter passado por uma transformação, porque as leis que regem matéria e energia ainda é uma incógnita para nós. Então, assim, agora, eu não posso acreditar que Jesus tenha reanimado o mesmo corpo que ele morreu. E porque assim, ó, tem um dos versículos de João que ele fala assim, que Jesus entrou na casa com as portas estando fechadas. Já demonstra que ele não tinha um corpo físico como o nosso. Provavelmente ele materializou-se diante dos discípulos e para que eles não pensassem que ele estava tendo alucinação, ele até mostra as mãos para os discípulos. Passa para mim, Ramon. E aí o Cristo, o Jesus, ele fala para Madalena, ele designa a missão de anunciar aos discípulos a sua ressurreição. E olha bem, como ele achava que todos somos iguais. Pela lei judaica, a mulher não serve como testemunha. Mas Jesus, mais uma vez, aí valoriza o testemunho das mulheres. Muito interessante. Porque aqui, quando ele fala que era para anunciar a ressurreição, o que ele vem trazer para a gente, para a humanidade? Que a vida prossegue após a morte. Ele queria que todos soubessem. Então, ele aparece em toda a sua glória em espírito para Maria de Magdala. E aí, Magdala, nesse momento, o coração dela se enche de esperança, na certeza que o mestre dela seguia vivo e que a morte do corpo físico não é um fim. Então, ele morre a matéria, mas ele continua para a posteridade, a vida espiritual triunfa. É isso que ele vem nos trazer. Passa para mim, Ramon. E no livro Caminho, Verdade e Vida, tem essa pergunta: por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? E aí a resposta: Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores,
o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua à luz do evangelho redentor. Então, por isso tudo, ela é especialmente considerada. No Oriente, ela recebe, assim, um relevo muito grande. Olha o que eles dizem no Oriente. Olha que interessante. Maria de Nazaré deu a vida a Jesus. Mas Madalena estava lá quando ele viveu novamente através da ressurreição. Ele surge para ela vivo espiritualmente. Então, assim, seria muito simplório da nossa parte achar que a importância de Madalena se resume só ao fato dela ter deixado de ter sido pecadora. Não. A transformação dela foi interior. Foi ela entender quem era o verdadeiro Deus de amor. Foi ela aprender a amar sem exigir o amor em troca. Foi ela aceitar o papel de mãe sem nunca ter tido um papel biológico. Então, olha que, assim, o valor, e até no Ocidente também. Vamos lá, Ramon? Então, Madalena, como ninguém, ela compreendeu a profundidade das palavras do mestre. E ela enxerga além da materialidade. Ela enxergou um mundo espiritual vivo e atuante. Quando ele falava, quando ele pregava, ela estava compreendendo o que ia do lado de lá, o que se passava já do lado de lá. E olha que o mestre em espírito fala a médium Madalena, dando assim a primeira comunicação mediúnica do cristianismo depois da morte. Muito bonito isso. Passa para mim, Ramon. E no livro Fonte de Luz, é dito o seguinte: o Senhor da vinha não aguarda que venham cooperar com ele os trabalhadores destituídos de mazelas ou imperfeições, pois que esses são raros. Você não precisa ser santo. Por isso, aceita todos quantos despertam para a sua mensagem e se dispõem a servi-lo. E aí, passa para mim, Ramon, vem um encontro com os leprosos. Porque aí, depois disso daí, Madalena praticamente some dos textos bíblicos. E nós temos os relatos. Passa esse também, Ramon, fazendo favor. Então, assim, ela desaparece. E aí, nas obras espíritas, nós temos informações que, em determinado dia, ela, sentada, chega à cidade um grupo de leprosos. E eles procuram por Jesus. E ela está à frente da casa dela. E eles perguntam para ela, onde que está o mestre, esse profeta? E ela dá para eles a triste notícia de que ele não estava mais entre nós. E ela fica ali conversando com eles e fala do mestre para eles e começa a transmitir o evangelho. E ela decide, por amor ao mestre, seguir com eles ao Vale dos Leprosos. Porque ela pensou, eu vou ser útil servindo ao Cristo lá junto com eles. E ela entra saudável no Vale dos Leprosos, ela cuida daqueles doentes fisicamente. E todas as tardes ela os reúne e levava a palavra consoladora do mestre. Passa para mim, Ramon. Até que os sinais da lepra começam a se manifestar na sua pele. E ela, assim, muito saudosa, já com a doença em estágio avançado, ela se despede de todos, e porque ela desejava ver Maria de Nazaré, que estava em Éfeso com João Evangelista. E ela, superando todas as dificuldades, ela chega lá para rever a mãe de Jesus, e onde ela finalmente desencarna. E aí, no momento do desencarne, ela vê Jesus em toda a sua grandeza espiritual. E Humberto de Campos nos traz, falando o seguinte, que o olhar dele tinha um reflexo do céu, e no semblante ele trazia o júbilo, uma felicidade indescritível, que a recebeu
dizendo, põe para mim aí o outro, eu acho isso daqui. Aí Jesus fala para ela, eu fico até emocionada, me desculpa. Ele fala, vem Maria, já atravessaste a porta estreita, todos os teus pecados estão perdoados, porque muito amaste e muito sofreste. Eu estava à sua espera, sabe? Passa para mim, Ramon. E aí, depois disso, a gente traz ainda alguns relatos mediúnicos que informam que Maria Madalena, naquela promessa que ela fez a Jesus, de cuidar dos outros filhos como se fossem encarnações. Ela encarna como Madre Teresa de Ávila. Ela foi uma mulher revolucionária para a sua época. Com aproximadamente 20 anos, ela vai para o convento da Encarnação. Passa para mim, Ramon? E ela abraça esse trabalho com muito carinho. E ela possui uma extraordinária mediunidade de cura, de vidência, de psicografia, mas ela não foi compreendida naquele tempo, porque a mediunidade não era aceita pelo clero romano, né? E assim, mas ela gostava muito de fazer peregrinações caridosas pelas cidades, ela dava amparo às crianças, aos jovens, ela constrói asilos, orfanatos, hospitais, porque apesar dela ir para o convento, a família dela também tinha posses nessa encarnação e outros que confiavam na missão dela. Passa para mim, Ramon? E aí eles chamam, o clero chama ela de louca, de vaidosa, de orgulhosa, porque ela discordava de muitas coisas erradas da Igreja Católica, que o catolicismo trazia. Mas ela, valente, obstinada, ela continua firme nas suas convicções, ela não sentia medo de falar o que sentia, porque ela era acompanhada pela voz e pela intuição de Jesus, que ela tinha como guia e mestre. E por isso ela tinha muitos inimigos no clero. E para fugir de tudo isso, por isso que ela se dedicava a consolar os desvalidos, dava trabalho para uns, albergue para os outros, e aí ela dizia o seguinte, que fazer o bem é a melhor oração. Passa para mim? E aí a última encarnação dessa mulher fantástica, tá nesse enseareiro, há um artigo que diz que a última encarnação dela foi como Madre Teresa de Calcutá. Ela continua sem filhos e seguindo a promessa que ela fez ao mestre dela. Passa para mim, Ramon? E aí, como Madre Teresa de Calcutá, ela funda a Casa do Moribundo, que seria então o lar dos desvalidos. E nessa nova propriedade, ela pode desdobrar o atendimento aos doentes, ela começa a recolher, medicar os que apresentavam HIV, os rancenianos, os tuberculosos, as crianças, famílias despedaçadas, demonstrando que a caridade é a flor mais bela produzida pelo amor. E assim, a Teresa de Calcutá, ela dava continuidade à sua obra após ter conhecido o Mestre Jesus como Maria Madalena, reunindo os leprosos que eram jogados lá nos vales dos imundos, como Teresa de Ávila e como Madre Teresa de Calcutá. Passa para mim, Ramon? E atualmente ela trabalha em uma colônia que se chama-se Fraternidade do Cálice, que dá apoio aos rancenianos no espaço, dá apoio a criaturas desvalidas, mulheres sem famílias que são acolhidas, que peregrinavam aqui na terra sem lar, e elas encontram nesse espaço, nessa colônia, condições de reconquistarem a dignidade feminina. E elas tornam-se enfermeiras. Essas mulheres lá são preparadas para se tornar enfermeiras daqueles que vagam vítimas da obsessão. Então, você coloca aí para mim, Ramon, fazendo um favor? E aí, assim, eis a verdadeira história dessa mulher fantástica que soube, com rara maestria, entender, sentir, praticar, exemplificar
o Evangelho do Mestre Jesus. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Lúcia. Nossa, que lindo. É muito, muito bonito saber que além de tudo que ela representa, né, no convívio com o Cristo, ela também continua como Teresa d'Ávila, Madre Teresa, também no plano espiritual, seu trabalho de caridade, né? Nossa, Lúcia, parabéns, viu? Muito, muito linda a sua explanação, muito rica também. Tenho certeza que todos aí estão com o coração maior. Muito bonito, parabéns. Gente, alguma pergunta, alguma coisa assim? Eu fui falando sem parar, porque era muita coisa e eu fiquei com medo de não dar tempo, eu não queria cortar, me perdoem, viu? Lúcia, aquele momento que você fala que ela foi pro Vale dos Leprosos e depois ela vai para Éfeso, né? Que ela queria ter um contato com Maria e depois desencarna. Diz que ela desencarna nos braços de Maria. E nos braços de É Maria, verdade. ela é recebida por Jesus. E eu achei muito bonito, Hernani, assim, porque ela entra saudável no Vale dos Leprosos, ela cuida dos doentes. Não, pode ficar. Fala para eles todos os dias, levava a boa nova, a palavra consoladora, e finalmente ela se torna a mãe de todos eles. A promessa que ela fez, poxa, às vezes é difícil, a gente que é mãe, a gente sabe disso. A gente tem 1, 2 filhos, a gente fala, nossa, agora você imagina, ela tornou mãe daqueles leprosos, ela entra saudável e cuida daquelas criaturas. É muito bonito, é muito forte o exemplo desse espírito. Cadê aqui, ó? Adorei, viu, Lúcia? Foi uma tarde de gala espiritual. Muito obrigada. Lúcia, Parabéns. também gostei muito, viu? Parabéns pelo seu estudo, toda a sua explicação, foi muito bacana mesmo, viu? Eu não assisti a do Hernando, mas vou assistir a gravada, né, Hernando Lucas? Tem uma passagem lá, ô Lúcia, Deixa eu apertar aqui. que disse que a hora que ela encontra o Cristo, ela se jogou nos pés dele, como você narrou ali mesmo, e ela pede, e ela fala para Jesus então ela queria ter um filho, se tinha condições dela dar um filho, né? Dele dar um filho para ela. Aí diz que ele fala assim: não, mulher, agora não, a sua missão não é essa. Mas futuramente eu te darei muitos filhos para você cuidar, né? Mas tem essa pequena passagem aí que depois, quando chega aqueles leprosos, ela lembra, né, desse fato, né, quando ela conheceu, e fala: será que esses aí não são os filhos que ele falou que ia me dar, né, para mim cuidar? Então é essa daí. Depois como você bem disse, ela continua cuidando, né, nas outras encarnações. É maravilhoso mesmo, né? Mas Lúcia, olha para você ver, né? Você já pensou? Isso não deve fazer significado nenhum para ela, para um espírito dessa magnitude, né? Mas ainda a igreja, nós aqui, né? A igreja, nós mesmos, né? Que estávamos aí sempre nas nossas reencarnações, ainda taxar ela de prostituta, né? Prostituta, né? A igreja pega e faz isso para que desvalorize ela com tanto valor, né? Ainda acontece isso, né? E também, Carlos, assim, mesmo se ela tivesse sido prostituta, por isso que eu trouxe várias versões, assim, gente, era o estágio que ela se encontrava, e não é porque a pessoa talvez estivesse naquela condição que a desmerecesse, porque ela fez o movimento, ela fez a catarse, ela mudou, né? Ela conseguiu entender Mas, assim, é fato histórico que a igreja tenta denegrir, não, que essa palavra nem se usa mais, né? Desqualificar essa mulher. Ô, Lúcia, e um outro fato aqui que me veio é que
Bom, vou contar de um outro fato. Tem um filme, Lúcia, que eu assisti, até estava olhando aqui enquanto você estava falando, ele é de 2018, um filme novo, chama Maria Madalena. Foi exibido nos cinemas, foi estreado no cinema em 2018. Esse filme conta um pouquinho diferente a versão, sabe? Mas, assim, em muitos pontos bate com o que você falou. E ali no filme mostra que ela era, assim, prostituta, porque ela era obsidiada de... Então, quem usava ela não era seres carnais, né? Mas seres espirituais, que ela vivia atormentada. Então, ela era prostituída por diversos espíritos. Mas vale muito a pena assistir o filme, que ele traz, assim, não traz mais informações que você deu, mas uma versão humanizada dela, sabe? É muito bacana. Agora, Lúcia, só para terminar a minha fala, é o seguinte, para todos que estão ouvindo, né? Ela foi a que mais transformou, porque também era a que mais sofria, né? Então, quer dizer, ela estava no fundo do poço, ela estava no ápice de um sofrimento, embora tendo tudo que ela podia no mundo material, mas não era feliz. Como aquele jovem rico, né? Que tinha tudo, sabia até da lei, né? Mas naquele momento de converter, ele não quis. Mas ele não estava com todo o sofrimento, né? Ele estava ainda gozando lá, fala que ele tinha os cavalos, as liteiras, ele vivia no palácio. Mas ela vivia num palácio, mas ela estava no inferno, como ela própria declara, no inferno astral ela estava vivendo, os sentimentos dela, né? Então, aí a gente lembra da primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Bem disse isso o Cristo. A primeira pré-condições para você aceitar. Então, ela, como estava lá no fundo de um poço, ela teve a maior conversão. Assim como aquele filho pródigo, né? Ele teve que estar no maior, lá no último suspiro, para que então ele lembrasse do Cristo. É assim, né? De repente, nós, como estamos bem, estamos aí, né? Navegando aqui, surfando. Mas a hora que a coisa aperta, uma pandemia, uma coisa assim, precisa disso para que nós possamos nos despertar. Muito bacana tudo o que você disse, viu? Parabéns. Olha, eu só queria dizer o seguinte, assim, eu estava fazendo estudo e não estou fazendo aqui, não preciso de mentir para vocês, mas é engraçado que na caminhada você sente a egrégora do grupo ajudando nas pesquisas, no trabalho, e foi muito assim... eu até brinquei com você no início, né, Carlos? Que eu falei assim, olha, eu vou precisar de um pilar de sustentação. Mas eu senti, assim, que na pesquisa, esse pilar de sustentação do grupo, da egrégora, energeticamente, né? Isso é muito importante. Isso, todos que já falaram, todos que vão falar, na certeza de que estamos juntos. Estamos juntos. Aqui a voz de um é a voz nossa. Não é a Lúcia que apresentou hoje, fomos nós que estudamos juntos hoje sobre a história de Madalena. Eu apenas fiz a explanação, mas assim, tá, o mosaico tem uma pecinha de cada um. Essa foi a sensação que eu tive essa semana. Era um mosaico que foi assim, aí eu lembrava de um, eu lembrava de outro, e assim, eu sentindo assim, e até eu comentei com o Ramon, e de repente, assim, pela espiritualidade maior, eu acessava alguma coisa, vinha assim, aparecia alguma coisa lá no Google, eu falava, nossa, olha que interessante isso daqui, olha, para falar dessa mulher. Então, assim, a gente é muito amparado, né? Isso é muito bonito, isso é muito bom, isso é confortador, acalenta o coração da gente, viu? Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos que me ouviram. Estamos junto com você, eu estava ansioso para esperando esse dia. Todo dia lembrava, viu? Muito bom, Lúcia. Parabéns. Você está de parabéns, Lúcia. Vindo da professora, eu só tenho que agradecer, né? Imagina, Lúcia, você superou em muito a sua ex-professorinha. A gente tem algum tempinho para comentar alguma coisa? Tem mais 2 minutos, pode comentar, fica à vontade. Eu só queria comentar o seguinte. Eu li um romance, acho que eu até já falei para vocês, de um escritor espanhol, acho que é espanhol mesmo,
sei se ele é espanhol ou argentino, Henrique Pérez Escriche, o nome dele. E esse romance chama-se O Mártir do Gólgota. E ele está esgotado, não acha esse romance, ele é bem antigo. E nesse romance, Henrique Pérez Escriche se baseia na história, na vida real, e ele busca nos historiadores, e entre eles Flávio Joséfo. E lá ele diz que Maria Madalena morava num castelo muito bonito. Ele descreve os jardins do castelo de Madalena com estatuetas ou estátuas vindas de várias partes do mundo, flores exóticas também vindas de vários lugares, porque ela era rica, ela tinha muito dinheiro, e ela gostava de ser adulada, bajulada e assediada pelos homens, naquelas festas que ela dava em seu castelo. Mas havia entre esses bajuladores, esses apaixonados em Maria Madalena, devido à beleza, né, física que ela possuía, ela tinha um deles que era um trovador, e ele tocava lá um instrumento, não lembro agora se era cítara, e esse trovador cantava para ela todas as noites, e ela saía à janela do castelo para ouvi-lo. Mas diz Henrique Pérez Escriche que ela jamais se deitou com um homem. Jamais. Ela gostava, assim, daquela bajulação, daquele assédio. Aquilo satisfazia aquela ansiedade que ela tinha, aquela fome de amor que ela tinha e que ela não havia conseguido, né, descobrir que amor era esse, que era o verdadeiro amor fraterno, solidário, dedicado à humanidade, conforme ela fez. E eu quero acrescentar também que lá em Magdala, nesse sítio arqueológico, né, tem lá uma torre, encontraram uma torre. E Madalena significa torre, Magdala significa torre. Então, Maria da Torre. E João Ferreira de Almeida, eu não me lembro agora em qual dos evangelhos e em que capítulo é, mas depois eu vou procurar e colocar no grupo. Ele fala que ela era a mesma Maria, irmã de Marta e de Lázaro. E Henrique Pérez Escriche também diz o mesmo, que ela era irmã de Marta e Lázaro, que moravam em Betânia, longe dela. Então, eles também tinham posses, eles não eram pobres. Era isso que eu queria colocar aí, mas o trabalho da Lúcia foi assim, olha, maravilhoso, completo, só para acrescentar alguma coisinha a mais. Obrigado, viu, Ana? Ótimo. Posso falar, Hernani? Acréscimo. Pode sim, a gente está com o tempinho estourado, mas vamos estender uns 2 minutinhos aí. É que eu não posso deixar de dizer para a Lúcia que ela se superou. Muito, muito, muito obrigada. Eu realmente consegui perceber que a transformação de Maria Madalena foi muito mais difícil pelo fato dela ser mulher no mundo de homens naquela época, né? Então, se nós, enquanto mulheres, conseguimos nos colocar no lugar dela, a gente vai perceber que, além de toda aquela transformação que ela realmente teve, maior do que todos, ela teve que ter muita força de vontade. E outra coisa que a Lúcia colocou, que é muito interessante, é que algumas pessoas acham que os apóstolos, todas aquelas pessoas, de repente não encarnaram novamente.
Não, eles continuaram novamente nesse processo encarnatório que nos faz evoluir cada dia mais. Então, esse processo não terminou. Tanto é que Maria Madalena, que superou realmente a todos nesse processo de transformação, ela continuou voltando e voltando e voltando. A gente não pode perder isso de vista, não é? Muito obrigada, amiga Lúcia. Parabéns. Olha, e só mais uma coisinha. Tem uma série na Netflix maravilhosa, chama Maria Madalena. E uma coisa que me chamou a atenção, que destacou na série, é que ela foi a primeira professora da história do cristianismo. Ela alfabetizava as crianças. Olha só. E mostra também o relacionamento estreito entre ela e Joana de Cusa. Se puderem ver, se ainda estiver em cartaz, que eu não sei, vejam, porque é muito bonita a série. É mesmo, viu, Ô, Ana, gente? está assim. Eu nunca vi nada tão lindo igual essa série, gente. Um pouco Maravilhosa. violenta, né, Marleninha? Em alguns momentos, né? Tem Mas a é muito parte bonito. violenta. Essa hora eu fechava os olhos e falava assim: Eu não, passava eu pra nego a frente. vez. Fazia isso, Hernani, juro. Boa Pessoal, ideia, infelizmente, o Marleninha. nosso tempo está estourado. Queria estender mais, mas infelizmente não podemos, né? Temos que respeitar aí o nosso tempo que a espiritualidade nos concede também. Agradecer mais uma vez a nossa amiga Lúcia, pela sua dedicação, pelo seu amor em fazer as coisas, esse estudo, né? Em tudo que faz. E lembrar que no próximo estudo, não na próxima semana é o estudo de Maria, na outra semana o Kaká vai falar de uma personalidade também muito importante, que é a pedra angular, que é o Pedro, né? Não podemos faltar, tá bom? E depois o Plano Espiritual mandou um sonetinho aí pelo Ramon, ele vai colocar no grupo. E eu vou pedir para o Ramon fazer a prece. Pode ser, Ramon? Pode ser. Tá bom. Então vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus. Mais uma oportunidade da nossa reunião do NEP. Agradecer pelo esforço que a Lúcia fez de canalizar essas energias da sua criatividade, do seu estudo, para nos ensinar um pouco mais sobre a Madalena. Agradecer pelos exemplos que nós temos para seguir. Agradecer porque, pelo menos por um pouco, a gente tem a oportunidade de abrir os olhos e refletir. Quem sabe seremos fortes o suficiente para colocar em prática, para mudar nosso mundo interior efetivamente. E agradecer a Jesus, agradecer a Deus pela vida, por essa encarnação, por todas essas experiências rudes que nós estamos vivendo, que são necessárias, são grandes oportunidades para a gente, do ponto de vista espiritual. Pedindo para Ele força, sabedoria, a gente enfrentar o que quer que venha pela frente, para a gente passar tudo isso como cristãos, poder chegar do outro lado da vida com um sentimento de dever cumprido, de que nos esforçamos realmente e aproveitamos o melhor que pudéssemos. Abençoe, Jesus, nossos lares, nossas famílias, e esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Tchau, pessoal. Obrigada.